Você já sentiu que está tudo aparentemente bem, mas por dentro, algo te aperta, te consome, te cala? Você cumpre suas obrigações. Sorri quando deve sorrir. Mas, no fundo, carrega um cansaço que não sabe explicar. Talvez você esteja cultivando hábitos que não percebe. Hábitos silenciosos, invisíveis, mas que aos poucos estão roubando sua paz. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses comportamentos que parecem pequenos, mas corroem você por dentro. E mais do que isso, vai entender como interromper esse ciclo, sem culpa, sem pressa e com consciência. Se você sente que precisa de leveza, clareza e verdade, fique até o fim. Talvez esse vídeo não te diga nada novo, mas te diga tudo o que você precisava lembrar. Nem sempre é barulho o que nos afasta da paz. Às vezes, o que nos tira do eixo vem sem som, sem grito, sem aviso. São hábitos discretos, pequenos demais para serem notados de imediato, sutis o suficiente para se esconderem na rotina, mas insistentes, persistentes e letais para a alma. Você continua acordando, se movimentando, cumprindo papéis, mas por dentro, há uma inquietação que não tem nome. Você começa a viver no modo automático. Responde tudo bem sem nem perceber se está mesmo. Se torna bom em parecer calmo, mas algo se quebrou em algum ponto do caminho, e você não sabe dizer quando. É nesse tipo de silêncio que certos hábitos se instalam. Sem que você perceba, eles se tornam parte de quem você acha que precisa ser. Eles não gritam. Eles se acomodam. E o mais perigoso é que você começa a acreditar que isso é o normal. Este vídeo é para quem, em algum momento, sentiu que estava se perdendo, sem saber exatamente o que estava perdendo. É para quem carrega cansaços que não sabe explicar. Para quem aprendeu a ser forte calado, mas se esqueceu de escutar sua própria fragilidade. Hoje, vamos olhar para dentro. Com leveza. Com coragem. Sem julgamentos. Sem pressa. Sem máscaras. Por que a paz esperando do outro lado do silêncio? Mas antes de encontrá-la, é preciso reconhecer o que silenciosamente está te afastando dela. Você não explode. Você aguenta. Engole a interrupção no meio da frase. Finge não notar quando fazem piada às suas custas. Ignora a mensagem seca, o olhar que desvia, o toque que esfria. E vai dizendo para si mesmo, não é nada demais. Mas é. Não é o grande desrespeito que destrói sua paz de uma vez. É a repetição silenciosa dos pequenos. Como gotas constantes em uma rocha já sensível. Eles não ferem com força. Ferem com frequência. E o corpo percebe. Antes de você. A garganta aperta. A respiração encurta. A vontade de se calar cresce. Porque você começa a achar que falar cansa mais do que suportar. Mas ao se calar demais, você deixa de existir nas pequenas bordas da convivência. Sêneca falava da importância de preservar a dignidade nas interações humanas. E dignidade não é arrogância. É lembrar, dia após dia, que você tem o direito de ser respeitado, mesmo nas sutilezas. Sobretudo nas sutilezas. O problema é que você normalizou o incômodo. Transformou a falta de consideração alheia em prova de maturidade sua. Mas maturidade não é aceitar tudo. É saber o que não deve mais carregar. E cada microdesrespeito que você ignora, seu corpo registra. E guarda. E transforma em tensão. Em ansiedade. Em exaustão sem causa aparente. A cura não está em confrontar o mundo inteiro. Está em criar limites silenciosos e firmes. Está em se perceber, se acolher e se proteger, até mesmo de quem diz te amar. Porque a paz que você procura começa no respeito que você exige, mesmo sem palavras. Você aprendeu que ser forte é não se abalar. É manter o rosto firme mesmo quando o peito treme. É não demonstrar cansaço, não chorar em público, não dizer que precisa de ajuda. Você virou especialista em segurar o mundo com uma mão e esconder a dor com a outra.
A imagem de força virou um escudo, mas também virou prisão. Porque quanto mais você sustenta essa imagem, menos espaço tem para ser quem você realmente é. E a paz não sobrevive onde não há espaço. Você repete para si mesmo que aguenta. E aguenta. Mas a que custo? Força não é dureza. Força não é resistência cega. Força não é calar tudo, suportar tudo, engolir tudo. Marco Aurélio enfrentava guerras, pestes, perdas. E ainda assim escrevia sobre aceitar o que se sente, sobre respeitar a alma. Mas você aprendeu que sentir é fraqueza. Que mostrar tristeza é sinal de derrota. Então você veste a capa da invulnerabilidade. Mas ela pesa. Ela aperta o peito. E ela te separa das pessoas. Porque ninguém consegue se aproximar verdadeiramente de quem nunca desaba. Quem está sempre forte demais, parece inalcançável. Intocável. Intocável até para si mesmo. A paz não exige fachada. Ela exige verdade. E, às vezes, a verdade é simples: hoje, não estou bem. Ao reconhecer isso, sem medo, sem vergonha, você se liberta da armadura. Você se permite respirar sem esforço. Porque ser forte não é sustentar o tempo todo. É saber a hora de soltar. E confiar que, mesmo assim, você continua inteiro. Você diz que não sente raiva. Que não se incomoda, que prefere deixar pra lá. Você aprendeu a contornar conflitos, a sorrir quando algo machuca, a justificar o injustificável com frases como "ele deve estar passando por algo, isso não vale a minha energia". Mas, por dentro, algo aperta. Algo arde. Algo se retrai. A raiva refinada é elegante. Ela não grita. Ela se mascara de controle. Ela se esconde nas entrelinhas, nos silêncios longos, nos olhares desviados. Ela se acumula em pensamentos repetitivos, em discussões que você só tem consigo mesmo. Ela se disfarça de racionalidade. Mas continua sendo raiva. E o problema não é sentir. O problema é negar o que se sente. Porque aquilo que não é acolhido, se transforma em tensão. Se instala no corpo. No estômago, nas costas, no sono. Até que um dia, você se afasta sem motivo, explode sem saber porquê, ou simplesmente, adoece. Jung chamaria isso de sombra, tudo aquilo que você reprime, mas continua existindo em você. E quanto mais você nega a raiva, mais ela se converte em autossabotagem, ressentimento e frieza emocional. Você não se torna mais espiritual por ser incapaz de se irritar. Você se torna mais humano quando é capaz de sentir, sem se perder no sentimento. O estoicismo nunca ensinou que devemos anular as emoções. Ele ensinou que devemos observá-las com clareza. Aceitá-las. Entender sua origem. E então, decidir o que fazer com elas. Isso é liberdade. Isso é autocontrole de verdade. Sentir raiva não é falha. É bússola. É reação legítima diante do que viola seus limites, seus valores, sua dignidade. Negar essa raiva é negar uma parte importante da sua integridade emocional. Olhe para ela. Não como inimiga, mas como sinal. A raiva é o grito da alma quando algo não está certo. Ouça esse grito em silêncio. Com presença. Com lucidez. E transforme-o em ação consciente, não em repressão disfarçada de paz. Você se importa. Se doa. Aconselha. Tenta mostrar caminhos, oferecer soluções, iluminar as zonas escuras da vida de quem você ama. Às vezes, você faz isso com palavras. Outras vezes, com gestos. E quase sempre, com a esperança secreta de que o outro perceba o que você já viu. Mas há uma linha invisível entre ajudar e tentar consertar. É sutil. Porque você acredita que está sendo útil. Mas, aos poucos, vai assumindo uma responsabilidade que não é sua. Você se frustra quando a pessoa não muda. Se decepciona quando ela erra de novo. E, sem perceber, começa a carregar o peso das escolhas que não são suas.
O desejo de consertar nasce muitas vezes da própria dor não resolvida. Você reconhece no outro o que já viveu e quer poupar. Mas nem toda ferida pode ser evitada. Algumas precisam ser vividas até o fim. Epicteto dizia que aquilo que está fora do nosso controle não nos pertence. E a transformação do outro sempre estará fora do seu controle. Você pode inspirar, pode oferecer presença, mas não pode andar o caminho por ninguém. Quando você tenta salvar, também impede o crescimento. Porque ao se colocar como solução, você reforça a ideia de que o outro não é capaz. E, em silêncio, começa a se perder de si mesmo. Sua energia vai sendo sugada. Sua paciência diminuída. Sua paz se dilui. Oferecer ajuda é bonito. Mas oferecer ajuda sem expectativa é libertador. Você não precisa convencer, guiar, mudar ninguém. Você só precisa ser inteiro. Ser verdade. Ser exemplo. E permitir que o outro desperte, quando esse for o momento dele. A paz não nasce da interferência. Ela floresce no respeito. Respeito ao tempo alheio. Respeito ao livre-arbítrio. E respeito ao seu próprio limite de entrega. Você diz que não precisa de ninguém. Que aprendeu a resolver tudo sozinho, a se virar, a não depender. Você repete com orgulho, melhor assim, menos decepção. E talvez tenha sido mesmo uma defesa legítima, por tudo que já passou. Mas, com o tempo, essa independência deixa de ser proteção. E vira um isolamento elegante. Uma distância que parece força, mas esconde exaustão. A autossuficiência performática não é a verdadeira liberdade. Ela é o esforço silencioso de parecer invulnerável o tempo todo. É dizer tá tranquilo quando na verdade você queria colo. É rir alto enquanto o peito aperta por dentro. É se tornar especialista em não pedir. Em não incomodar. Em não demonstrar. E isso cansa. Porque todo ser humano, por mais sábio que seja, precisa de um momento de amparo. De alguém que o escute sem querer consertar. De um silêncio compartilhado. De um abraço que diga, você pode descansar aqui. Marco Aurélio governava um império, mas escrevia cartas pedindo conselhos. Porque até quem carrega muito, precisa dividir peso com alguém. Mas você aprendeu que pedir é sinal de fraqueza. Que precisar do outro é depender. E que depender é risco. Então você se fecha. Faz tudo sozinho. Decide tudo sozinho. Aguenta tudo sozinho. E, em silêncio, se sente sozinho. A paz não é o silêncio da necessidade. É a coragem de reconhecer que somos humanos, e humanos se sustentam em redes invisíveis. Não se trata de depender. Se trata de se permitir. Permitir-se ser vulnerável sem perder dignidade. Permitir-se receber sem sentir dívida. Quando você diz eu dou conta, o mundo acredita. Mas o seu corpo sabe a verdade. E ele fala. Fala com insônia. Com tensão. Com lágrimas que escorrem sozinhas. Você não precisa provar mais nada. Já é forte o suficiente. E força, às vezes, é sentar do lado de alguém e dizer, hoje, eu só quero ser. Você acorda e já está atrasado. Mesmo sem compromisso imediato, a mente corre. O corpo levanta, mas o espírito ainda não chegou. Você se move com pressa. Fala com pressa. Decide com pressa. E chama isso de produtividade. Mas, no fundo, a pressa é só outra forma de fugir. Fugir do incômodo de estar consigo mesmo. Fugir do vazio entre uma tarefa e outra. Fugir da escuta interna que sussurra aquilo que você prefere não encarar. Você preenche a agenda, mas esvazia o centro. Executa. Cumpre. Entrega. Mas a pergunta nunca cala, para quem mesmo é tudo isso? A produtividade virou o novo disfarce da ansiedade. Você corre, porque parar seria admitir que algo em você não está bem.
Seria reconhecer que o silêncio entre as ações grita. E que existe uma parte só pedindo pausa, não desempenho. O estoicismo fala sobre a ação essencial. Fazer o necessário. Com presença. Com clareza. Não é fazer mais, é fazer com sentido. Marco Aurélio, mesmo diante das batalhas, escrevia para si mesmo: você já tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Mas você foi ensinado a medir valor por entrega, por produtividade, por ocupação. E assim, transforma a vida numa maratona sem chegada, onde cada conquista é substituída por uma nova meta. E a paz fica sempre para depois. A prática começa pela manhã, nos primeiros minutos do dia. Você pode começar com 3 respirações conscientes antes de tocar o celular, com 2 minutos de silêncio antes do primeiro gole de café, com o simples gesto de estar presente enquanto calça os sapatos. Porque às vezes, desacelerar não é parar, é voltar para si. E nesse retorno, reencontrar um ritmo que seja humano, não produtivo. Humano. E só o que é humano sustenta a paz. Você sente tristeza e se critica por estar triste. Sente raiva e se envergonha por ter se irritado. Sente medo e logo diz a si mesmo: não posso sentir isso agora. Não basta o sentimento, você o acompanha com julgamento. Como se a emoção não fosse só dor, mas também falha. Você não aprendeu a sentir. Aprendeu a controlar, a racionalizar, a encaixar o que sente numa lógica que agrade aos outros. Você tenta ser equilibrado, evoluído, centrado. Mas no fundo, você só está se afastando da parte mais humana em si. A raiva, a tristeza, o medo, a vergonha, são todos mensageiros. Eles não surgem para te atrapalhar. Eles surgem para te mostrar o que está em desalinho. Mas quando você julga o mensageiro, perde o recado. E se distancia ainda mais do seu próprio eixo. Carl Jung dizia: aquilo que negamos nos submete, aquilo que aceitamos nos transforma. E aceitar não é se render à emoção. É acolhê-la como ela é, sem colocar um rótulo moral sobre ela. Sem chamar tristeza de fraqueza. Sem chamar raiva de fracasso espiritual. O estoicismo nunca foi sobre negar o que se sente. Foi sobre aprender a ver com clareza. Epicteto falava sobre discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. O que você sente não é o problema. É o que você faz com isso, depois de sentir, que define seu caminho. Mas você se acostumou a tentar ser o tempo todo maduro. A não se abalar, a mostrar equilíbrio. E, ironicamente, é essa tentativa de parecer inteiro que mais te fragmenta por dentro. Sentimentos não precisam ser vencidos. Precisam ser compreendidos. Não com pressa. Não com pressão. Mas com espaço. Com presença. Com respeito. Você não é inferior por sentir. Você é real. E quanto mais real você se permitir ser, mais perto estará da paz que não depende de perfeição. Você se cala. Não reage. Não discute. Prefere o silêncio. Diz que está tudo certo. Acredita que o silêncio é um sinal de maturidade, de controle. E às vezes, é mesmo. Mas nem todo silêncio é paz. Há silêncios que sufocam. Que engolem palavras nunca ditas, vontades nunca expressas, dores jamais nomeadas. Você aprendeu a silenciar para não gerar conflito. Mas aos poucos, o conflito foi crescendo, dentro de você. O silêncio pode ser espaço. Mas também pode ser muro. Pode ser consciência. Mas também pode ser fuga. Quando você se cala por medo, não é serenidade. É a submissão. Quando você engole o que sente para evitar incômodos, o que cresce não é a paz, é o afastamento de si. Clarissa Pinkola Estés diz que a alma adoece quando deixamos de expressar o que é verdadeiro. E muitas vezes, o que você chama de autocontrole é, na verdade, autonegação.
Você deixa de existir nos pequenos silêncios. Até que um dia percebe que está se afastando de tudo, inclusive de você. O estoicismo não prega o silêncio como repressão. Ele ensina o silêncio como pausa lúcida. Um intervalo entre o impulso e a escolha. Um espaço de escuta, e não de abandono. Há um silêncio que cura. É o silêncio de quem respira antes de reagir. De quem observa antes de julgar. De quem mergulha antes de responder. Mas há outro silêncio. O da autossilenciamento. O da adaptação constante. O da invisibilidade emocional. Você precisa aprender a diferenciar um do outro. O silêncio verdadeiro é leve. Ele te aproxima. Te reequilibra. O outro pesa. Te endurece. Te adormece. Paz não é ausência de som. É presença de verdade. E a verdade, às vezes, precisa ser dita. Mesmo que com suavidade. Mesmo que com tremor na voz. Mas dita. Porque quando você usa o silêncio como ponte, você se encontra. Mas quando usa como armadura, você se perde. E a paz não vive onde você se perdeu. Agora que você percorreu essa travessia silenciosa, talvez tenha reconhecido alguns desses hábitos em si. Talvez mais de um. Talvez todos. Mas não se culpe por isso. Esses hábitos não surgem porque você é fraco. Eles surgem porque você é humano. E ser humano é aprender a ver. É aprender a soltar. Durante muito tempo, você aprendeu a se adaptar. A suportar, a racionalizar, a seguir mesmo quando algo em você gritava que algo não estava certo. Você se silenciou acreditando que isso traria paz. Mas agora, talvez esteja percebendo que a paz verdadeira é outra coisa. Ela não vem do que você esconde. Ela vem do que você olha. Do que você reconhece. Do que você transforma, sem pressa, sem perfeição. A paz não é algo que se conquista lá fora. É um estado que se cultiva por dentro. Não exige que você esteja sempre calmo, exige que você esteja inteiro. Presente. Autêntico. Real. E para isso, você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar por aquilo que hoje, você já consegue enxergar. Um hábito. Um gesto. Um novo silêncio, mas agora, um silêncio consciente. Que você se lembre disso cada vez que o cansaço vier sem motivo. Cada vez que a paz parecer distante. Ela pode estar mais perto do que você imagina. Não no que você esconde, mas no que você, enfim, aceita ver. Se esse vídeo tocou alguma parte sua em silêncio. Se você se viu em um ou mais desses hábitos. Se algo aqui ressoou como verdade guardada. Então siga o canal Segredos Estoicos. Esse espaço existe para quem busca lucidez sem rigidez, filosofia sem dogma e espiritualidade com os pés no chão. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir essas palavras, mesmo que nunca diga. E deixe nos comentários apenas uma palavra. Presença, para que eu saiba que você ficou até aqui. E para que você se lembre, que é nesse estado que sua paz começa.